Vamos a dar la bienvenida a nuestra primer speaker de la tarde. Ella es Paula Macedo, lidera el UX en EmbraerX, que tiene como objetivo abordar alguno de los mayores problemas de movilidad en la actualidad. Paula aporta con más de 10 años de experiencia práctica, humanizando las tecnologías que las personas usan todos los días a través del diseño centrado en el humano y las ciencias sociales. Un aplauso para Paula. Olá, boas tardes. Muito obrigada por estarem aqui depois do almoço, sei que é tão fácil. Eu sou a primeira brasileira aqui esse ano, então vou falar em português. Brasil! Estou muito feliz de estar participando desse evento. Participo desde São Paulo, Recife, Buenos Aires e vários. É muito importante estar aqui representando o Brasil, uma responsabilidade. Mas também estou muito feliz, é um evento que me formou, eu fui aprendendo, crescendo junto com esse evento. Então, é uma honra estar aqui hoje. Bom, eu sou a Paula, eu moro em São Paulo há quase 15 anos. Eu nasci no interior de São Paulo. Hoje eu sou líder de experiência do usuário na Embraer. Não sei se todo mundo conhece a Embraer. A Embraer é uma empresa de aeronáutica brasileira. Está completando 50 anos agora. E a cada 10 segundos tem um avião da Embraer decolando em algum lugar do mundo. A gente está presente em mais de 100 países. Então, dá muito orgulho de ver uma empresa brasileira presente no cenário mundial e construindo coisas, né, que voam. E eu participo desse time que chama EmbraerX, um time relativamente novo, onde a gente tenta trazer insumos de pesquisa, de ciências sociais, para identificar oportunidades de serviços e produtos que ainda não existem. Um deles, por exemplo, apresento para vocês o eVTOL. É o nome técnico desse táxi aéreo. eVTOL quer dizer Electrical Vertical Takeoff and Landing. Então, é um veículo elétrico para voar nas cidades, e é uma promessa de ser muito democrático, acessível e já preparado para a revolução da automação nessa indústria. Um pouquinho do meu dia a dia na Embraer e na EmbraerX, né, eu faço muita pesquisa com o usuário, mas também, eu acho que essa foto representa muito o que a gente tenta fazer por lá, né? Então, aqui a gente tem pessoas que são da engenharia, engenheiros tradicionais, já trabalham há 30 anos, às vezes, na empresa, acostumados a trabalhar com aviões. Alguns engenheiros que são de serviços e operações. Mas a gente também tem designers de serviços, designers de experiência, a Lari está aqui também. E pessoas da comunidade. Então, a gente tem a Estela aqui no cantinho, que é a Estela Iró, que ela é uma especialista em Smart Cities. A gente tem a Michele, que mora em São Paulo também, e ela usa cadeira de rodas hoje. Tem o Lucas lá atrás, que hoje ele já usa transporte aéreo urbano nas cidades. Nesse workshop, a gente estava trabalhando sobre tudo o que pode acontecer quando esses veículos estiverem em operação, mas nada sobre o veículo, sobre a operação em si, sobre o serviço. Então, a gente trouxe pessoas também que trabalham com helicópteros hoje. Então, a gente misturou todo mundo na mesma sala, e aí a gente começou a prototipar. Então, mais do que fazer pesquisa com o usuário e levar as pessoas para fora, eu acabo trazendo elas para dentro também, que é uma forma de mudar a visão das pessoas que estão ali e a gente começar a identificar o que a gente precisa melhorar no nosso produto e no nosso serviço, né? Além da Embraer, eu já trabalhei em outras empresas e tive a oportunidade de fazer pesquisa em muitos lugares, mas poucos ainda, né? O que eu vou contar aqui hoje é um pouco disso, né? Como que cada lugar que eu fui conhecendo, as pessoas, as culturas, foi transformando o jeito que eu vejo o mundo, não só profissionalmente, mas pessoalmente também. Então, hoje eu estou aqui, né? Contei um pouquinho da Embraer, tem algumas histórias que sim, são sobre mobilidade, sobre pesquisas que eu fiz nas cidades, mas eu vou contar mais como que a pesquisa me transformou como pessoa, né? Como que o fato de eu estar na frente dos usuários, das comunidades, mudou o jeito que eu vejo o mundo. Contando um pouquinho da minha história, aí, quando criança, eu morava lá no interior de São Paulo, e eu achava que ia ser escritora quando eu crescesse, porque eu gostava muito de ler, de escrever,
Na verdade, acho que eu gostava mesmo era de ouvir e contar história. Aí depois eu quis estudar psicologia, achava interessante como que as pessoas pensam, como que as pessoas são tão diferentes uma das outras, como que os comportamentos acontecem. Aí eu acabei estudando biblioteconomia, sou bibliotecária de formação e hoje UX. E aí eu fico às vezes me perguntando, né, a gente teve várias discussões aqui sobre UX Research, Product Designer, Design Research. Então, o que vem depois desse UX, né? Hoje eu costumo me apresentar como UX porque eu acho que ainda abrange muita coisa e deixa você com uma certa liberdade para atuar de acordo com a necessidade. Então, quando eu estava na Embraer, por exemplo, eu cheguei ali e vi o que mais precisava. Então, os engenheiros, eles adoram problemas para resolver. Então, dá um problema na frente deles e já querem construir alguma coisa. Então, essa parte da construção, do entregar, eles já fazem muito bem. Por isso que, como UX ali, eu desenvolvi muito mais a parte da pesquisa. Mas em toda essa discussão de UX Research, UX Designer, eu acho que pesquisa, e é isso que eu vou falar hoje, é muito importante para todo mundo. Não importa se você atua como UX Researcher ou não. Porque eu fico pensando, né, e eu pergunto para vocês, como que a gente pode ser um bom designer se a gente não entende de pessoas? Se a gente não sabe desvendar a alma humana? E eu uso essa palavra desvendar porque eu gosto muito dela, né? Acho que vem da coisa de tirar os véus. Tirar os véus. Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente faz pesquisa, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai tirando um véuzinho. E é mais, e mais outra. Então, tem muitas camadas de conceitos e preconceitos, de coisas que a gente acha que sabe. E eu diria que, assim, a minha experiência com pesquisa, eu trabalhei em agências, em consultorias, a Embraer era a primeira indústria mesmo, mas eu conheci mesmo pesquisa na Inciton. Eu trabalhei lá por 3 anos, quando eu tinha 27 anos mais ou menos, agora já tenho 33. E foi lá que eu comecei a realmente entender que mais do que técnicas e ferramentas, né? E a gente fica, quando você começa a fazer entrevista, você fica um pouco preocupado com isso, com técnica de não induzir o usuário e tudo mais. Mas mais que isso, o fato de você se expor a uma outra realidade que é diferente da sua, sabe? Você dá esse passo de ir para o campo, se despindo de tudo que você acha que você conhece, é o mais mágico disso tudo. As ferramentas, elas aceleram esses espaços de aprendizado, né? Esses espaços de troca e de conhecimento com uma cultura, com um jeito de ver o mundo diferente do seu. E aí a pergunta que sempre fica, assim, quando eu comecei a trabalhar com pesquisa, mas ainda hoje, toda vez que eu vou para o campo, a primeira pergunta é essa: a gente está pronto para realmente mergulhar naquele cenário? Para descobrir que, de repente, a gente não sabe nada sobre aquilo, para bagunçar tudo que a gente achou que sabia. Não importa se é uma pesquisa pequena, se é uma pesquisa grande, é muito importante essa abertura para que você realmente consiga aprender, né? E aí, uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do caminho, que mais do que me transformar como profissional, a pesquisa me transformou como pessoa, como ser humano. E aí eu vou contar agora 7 historinhas, 7 aprendizados. E a maioria das fotos aqui são fotos de pessoas reais. Então eu peço que vocês tratem com respeito. Eu estou compartilhando nesse cenário de dividir com vocês. Não é para usar em publicidade, propaganda, nada disso. Eu acho importante trazer essas imagens porque elas capturam esse momento. E o fato de realmente estar na frente de uma pessoa entregue, olhando ela como uma pessoa ali na sua frente, não como um usuário. Isso às vezes a gente fica nessa discussão, chama de design centrado no ser humano, no usuário, mas o importante é o jeito que você se coloca ali. Então, o primeiro aprendizado é que o mundo é horizontal. A gente cresce achando que a gente tem que aprender, que tem hierarquias, né? Não sei se vocês já ouviram, às vezes, falar em filtro de recrutamento, às vezes a gente ouve coisas como, eu quero uma pessoa da classe C que seja articulada e que sabe se comunicar bem. Na verdade, o que você está falando ali é que você quer alguém que articule o pensamento igual a você. Então, isso, quando você coloca um filtro de recrutamento assim, você já está colocando um juízo de valor. Então, o que eu fui vendo, realmente conversando com pessoas diferentes, é que tem sabedoria profunda em tudo quanto é canto. Basta que a gente... Quer voltar para tirar a foto? Desculpa. Basta que a gente aprenda a ler além dos códigos que a gente já conhece.
Então, a primeira história que eu vou contar é da Patrícia, mudei um pouquinho o nome. A Patrícia, ela mora na Liberdade. Liberdade é um bairro japonês em São Paulo, para quem não conhece, a Japan de São Paulo. E a maior colônia japonesa fora do Japão. E a pesquisa era sobre como que as pessoas fazem buscas de imagem para fazer artesanatos, né, o do it yourself. E a gente quebrou umas regras de pesquisa ali, porque a gente chegou, eram 10 pessoas na casa da Patrícia, num apartamento super pequeno. Tinham as amigas dela, que eram uma tríade, que a gente chama, que a gente conversou com ela e com outras pessoas também. E aí tinha o designer do produto, que era estrangeiro, tinha a pesquisadora, tinha o tradutor, tinha outra pessoa tomando notas, aquela galera. Cheguei ali constrangida, aquele povo todo comigo. Mas ela foi abrindo a casa e foi arrumando espaço para todo mundo. Tinha muita coisa na casa dela, mas assim, a gente conseguiu, entendendo a forma como ela fazia esse tipo de pesquisa. E a Patrícia, ela tinha um modelo tão complexo e completo, né, de fazer esse tipo de busca. Às vezes ela sabia a complexidade da execução só pelo tipo do material. Então, assim, a gente aprendeu muito com aquela entrevista e com o jeito que ela foi explicando. Então, ela foi explicando de um jeito tão simples, algo que a gente achava que era tão complexo. E, na verdade, a gente estava testando também algumas interfaces ali. A gente via que, assim, a gente às vezes complica, a gente coloca complexidade na frente das pessoas, né? Mas no final da entrevista, né, a gente começou assim, ela estava bem tímida, falando baixo. Aí eu comecei falando no mesmo tom dela, até que ela foi ficando mais tranquila, falando com todo mundo. Mas a gente conseguiu criar uma conexão. Apesar de ter um monte de gente na sala, a conversa entre eu e ela foi muito profunda. E aí, no final, a Patrícia começou a conversar comigo e falou: ai, que legal, como que é que você sempre faz isso? Você vai na casa das pessoas, e como que é o seu trabalho? E meio que inverteu a entrevista, né? E ela estava super feliz, né? No final, ela já estava assim, expansiva, porque ela percebeu que o jeito, às vezes que ela acha que simples de fazer as coisas gerava tanta curiosidade naquele grupo de pessoas ali. Então, não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes as pessoas, no final da entrevista, ela fica sentindo importante, né? E a Patrícia estava assim. E aí ela falou uma frase para mim que eu sempre, naquele momento, eu falei: nossa, é isso que é fazer pesquisa, né? Ela falou assim: ai, Paula, é muito legal o que você faz, porque você conhece o mundo conversando com as pessoas. Que cada pessoa é um mundo, é o universo inteiro. E ela falou aquilo, olhando para o meu olho, eu falei assim: nossa, é isso que é pesquisa. Não é a técnica, a ferramenta. Não importa se eu entrei com 10 pessoas aqui hoje, aquelas pessoas precisavam estar ali, elas precisavam ouvir aquilo. Então, foi um momento bem importante. Essa foi uma história. A outra história que eu vou contar no mesmo sentido de que o mundo é horizontal, de que tem sabedoria e tem jeitos de viver iguais e diferentes ao nosso em todo lugar, é sobre a Aisha. Então, a Aisha, ela mora em Dubai. Essa pesquisa já foi para esse projeto de mobilidade aérea. E Dubai é uma cidade que está acostumada com muita tecnologia, já tem alguns drones, né? Então, a gente foi lá entender como que as pessoas de Dubai veem esse tipo de tecnologia, se é alguma coisa de excitação de momento, ou se realmente há um serviço para construir ali. E assim, Dubai é interessante, porque só 10% da população de Dubai é formada pela imagem que a gente tem na mente, que são os árabes. O resto tem muito expatriado, então tem bastante gente de diversas nacionalidades. Mas a Aisha, ela era de uma família tradicional, e eu estava ali morrendo de medo de fazer alguma coisa errada, né? De fazer algum gesto que fosse ofensivo ou algo assim. Porque também, a gente foi na casa da pessoa. É sempre muito delicado esse momento. A gente tem que chegar com muito respeito quando a gente entra na casa das pessoas, né? Então, nessa entrevista, eu já estava do outro lado. Eu estava aqui do lado da tradutora. O entrevistador ele era egípcio, mas falava árabe. E a Aisha, ela estava de burca da cabeça aos pés, só com os olhos. Esse era um outro pesquisador que trabalhava com a gente. E a entrevista foi em árabe. Mas eu fui ficando assim... Estava entre aquele misto de me sentir um pouco travada, de não fazer nada errado, né? Enfim... E me encantando pela história dela, pelo como que ela vê essa tecnologia ou não na vida dela, né? E aí fui vendo que
tinha muito mais em comum do que eu achava, né? A Aisha, ela atendeu o celular no meio da entrevista, porque ela é uma mulher de negócios, ela é uma mãe de família, ela cuida dos filhos, e ela também trabalha, ela cuida do comércio da família. E, enfim, tem tempo com as amigas. E o que ela achava mais legal nessa possibilidade era poder conseguir ter essa jornada tripla, né, que muitas mulheres têm, e conseguir ter qualidade de vida. Então, ela falava, eu vou poder participar de algumas festas na escola do meu filho, que hoje eu não posso, porque não consigo estar muito rápido nos lugares. Então, era menos aquela coisa de turismo e de algo novo, e mais, sim, alguma coisa no dia a dia. E por motivos parecidos do que a gente via em outras cidades, né? E essa foto, por exemplo, é ela que pediu para tirar, e ela também ficou super feliz no final, que tinham pessoas do Brasil. Ela falou, nossa, como que veio parar a pessoa do Brasil aqui na minha casa, né? E aí ela sabia que eu era líder da pesquisa, e aí ela veio no final e falou assim, começou a falar inglês comigo, tinha um inglês incrível. Falou, Paula, você quer que eu mostre a minha casa para você? Só para você eu mostro, porque você é mulher também, então eu posso mostrar. E aí ela me levou, só a mim, foi uma visita super íntima, dela foi mostrando, né, as salas que tinham os homens, a sala que era das mulheres. E aí ela, eu lembro da hora que ela chegou para a mãe dela, falou assim, mãe, olha só, uma pesquisadora lá do Brasil veio conversar comigo, né? Falando, olha, né, que coisa legal, como eu sou importante, como eles se importam com a minha opinião, né? E ela foi, e teve uma hora que ela me olhou no olho assim, essa não é uma foto dela, é uma foto para ilustrar, que eu via que ela sorria, né, pelos olhos. E naquela hora eu olhei para a Aisha e falei assim, gente, ela não é tão diferente assim de mim. A gente acha que a gente vai no lugar e a pessoa parece diferente da gente, que é aquela coisa exótica. E eu olhei para o olho da Aisha e falei assim, gente, eu estou aqui empolgada com a vida dela, ela está aqui empolgada com a minha vida, perguntando sobre como que é o meu trabalho, sobre como é estar lá na casa dela. E foi um grande momento também nesse sentido, né? Que o mundo ele é horizontal. A gente que fica criando essas hierarquias e essas diferenças todas. A segunda história que eu vou contar é de como que as histórias, o jeito que a gente conta a história molda a realidade. Acho que já teve bastante fala aqui sobre isso e eu vou ilustrar um pouco. Antes de entrar na história dos usuários mesmo, eu queria que vocês me falassem qual que é a diferença dessas duas imagens aqui. O que vocês estão vendo na primeira imagem? Oi? Como? Sim, essa primeira de cá. O que vocês estão vendo? Que história que vocês contariam? Como vocês explicariam para alguém? E a segunda? É o mesmo veículo, né? Às vezes, quando os nossos engenheiros olham, eles enxergam a mesma coisa. Mas tem muita diferença nessas duas imagens. A primeira foi feita por designers que não conversaram com o time que foi no campo. Chegou um briefing lá, a gente precisa fazer pessoas, no momento que o veículo, que esse táxi aéreo, esse Uber voador, ele chega no topo do prédio e as pessoas estão saindo ou entrando. É esse momento da entrada e saída. E o primeiro foi feito por designers que não tinham participado de pesquisa, então eles trabalharam com o imaginário deles. E o segundo já é o momento que teve essa troca. Que a gente teve pessoas que realmente participaram da pesquisa, participaram do campo. Não só pesquisadores, tá? Eu participei de alguma das discussões e eu ficava mais feliz de ficar quietinha, ouvindo a outra pessoa falando, não, mas olha bem, veja bem, ali a pessoa que é o piloto parece que ele é um chofer de luxo, a mulher está com dificuldade de descer, então parece que é difícil de descer disso, né? Quem que tem acesso? A gente tem que mostrar qual que é o nosso posicionamento, né? Qual é a história que a gente quer contar. Então, a gente mudou as cores, mas mudou as pessoas que estavam representadas ali. E isso faz toda a diferença. E a história que eu vou contar é do Gordon. Ele vive em Dallas. Dallas é uma das cidades que vai ser lançamento pela Uber, né? A Uber também está trabalhando. Eles criaram esse ecossistema, a gente colabora com eles. E eles já estão prevendo voos experimentais em Dallas, Los Angeles. Então, a gente foi em Dallas, conversar com as pessoas, entender como que é o dia a dia delas. Não só com passageiros. Uma coisa que é importante nesse projeto, que a gente foi desmistificando, é que o usuário,
desse serviço não é só o passageiro, a comunidade é um usuário. E é um usuário que vai ser impactado muito mais rapidamente, né? Porque no início, como são voos mais de demonstração ou de teste, são poucas pessoas voando, mas muita gente vai ver, muita gente vai ouvir, muita gente vai ficar feliz ou triste, com raiva ou querendo usar também. Então, a gente foi conversar com o Gordon lá em Dallas, ele mora em Frisco, que é na Grande Dallas, e seria um dos pontos para chegar de Frisco a Dallas, que hoje são rodovias, são grandes rodovias, mas que causam um trânsito gigante. E foi muito interessante, porque também o Gordon ele tem paralisia, então não só a cadeira de rodas, mas ele fala um pouco mais devagar também. Então, foi uma entrevista que foi uma americana também que conduziu, né, a linguagem local. E eu fui ouvindo e fui pensando, gente, foi desconstruindo tudo que eu imaginava, né? Até nesse momento, a gente mapeou como comunidade, a gente estava expandindo um pouco a amostra, que eu acho uma coisa muito importante. Porque quando você pensa, poxa, esse serviço de mobilidade urbana, mobilidade aérea urbana, quem que mais precisa disso? A gente vai servir só quem já está sendo servido pelo helicóptero? Se a gente quer criar algo disruptivo, alguma coisa que tenha impacto, a gente precisa que quem não está sendo bem servido nas cidades tenha acesso a isso. Então, a gente tem que falar com quem realmente precisa. Por isso que a gente foi incluindo também pessoas com dificuldade de mobilidade, e que hoje não tem um bom serviço. E a gente chegou na casa do Gordon, e ele foi desfazendo todas essas estereótipos que a gente tinha. Essa caminhonete, o pai dele é mecânico, então eles adaptaram, então ele dirige a caminhonete. Ele tem um pouco de movimento, ele consegue ainda levantar. E ele faz muita coisa sozinho, ele viaja sozinho, ele faz parte de um grupo de pessoas dos Estados Unidos que viajam para países que não têm tanto acesso, e eles doam cadeiras de rodas, e aí também fazem turismo. E ele gosta muito de encontrar com esse grupo nas cidades, mas ele falou, às vezes eu deixo de ir porque é tanto trabalho chegar até lá, né? Eu tenho que ir do meu carro eu não consigo porque é muito trânsito, eu pego transporte público, para mim demora. Então, eu acho que você é um dos primeiros a usar essa tecnologia, né? E aí, aliás, eu queria pilotar um desses. Acho que seria tão legal, porque ele gosta de mexer com as coisas de mecânica. Então, assim, quando a gente tinha essa ideia de quem que seria o primeiro a usar, a gente tinha, no início lá do projeto, quando foi feito, algumas pessoas tinham ideia que seria quem já usa, o executivo, que está viajando a negócios. Mas o Gordon falou para a gente, eu vou ser o primeiro a usar, eu vou ser o early adopter dessa tecnologia. E aí que a gente se perguntou, nossa, quem realmente que vai ser nosso early adopter, né? E a gente foi mudando também a estratégia do projeto nesse sentido. Mas assim, eu ali como Paula falei, gente, a gente tem que mudar a forma como a gente conta a história das pessoas, né? Porque o Gordon não está aqui com um perfil extremo, ele está com um perfil inicial. Como que a gente vai se preparar para ele? E durante essa pesquisa, eu fui conversando com outras pessoas que tinham dificuldades parecidas, não só cadeiras de rodas, mas pessoas que tinham deficiência visual. Nesse de cá, a gente levou essa Michelle, ela está sempre lá, é parceira nossa. Ela foi no mockup, onde a gente está fazendo alguns testes. O Thiago, que a gente fez até um vídeo, então tenta usar um pouco como que a pessoa conta a história dela. Isso é muito importante. Mas uma coisa que eu fui vendo é que, assim, não dá para colocar uma persona que usa cadeira de rodas. Cada uma delas tem uma necessidade diferente, se vê diferente nesse sentido, né? A cadeira de rodas, ela não vai caber num template de persona. Não adianta você achar que, pronto, já fiz o meu trabalho. Você tem que conhecer realmente a história de vida dessas pessoas, qual que é o impacto que tem, e fazer o que a gente está tentando fazer, que é uma cocriação, mas de verdade, né? Deixar que eles tomem frente nesse desenvolvimento e eles contem para você o que vocês estão deixando passar. E foi muito importante ter essas pessoas no nosso dia a dia, porque daí você vê que vai gerando histórias diferentes. O Gordon isso, a Michelle aquilo, né? O fato de elas estarem próximas realmente muda o jeito que a gente vê, embora a gente já tinha entregado relatórios para eles. Daqueles workshops que eu mostrei no início, eu posso colocar um template da Michelle lá. Uma mulher, cadeirante, tá. Não é a mesma coisa de ter a pessoa ali, olho no olho, né? Tanto que nesse workshop foi muito interessante que um dos engenheiros falou, olha, faz 30 anos que eu estou aqui, eu pensei em todas as coisas que poderiam ser difíceis, dar errado, e eu não pensei nessas coisas. E algum colega dele falou, não, a gente pensou assim, a gente mapeou tudo. Ele falou, não, tem que ser sincero.
Eu não pensei nisso. Eu aprendi muito com a Michelle hoje. Então, isso é muito importante. Mais do que ter um template ou ter um entregável, fazer com que o conhecimento seja vivo ali. E tem uma coisa sobre histórias que, assim, tem muito aprendendo que não está sendo dito. Então, às vezes, num template ou numa coisa escrita, você não consegue traduzir tudo. Por isso que usar vídeo, mas realmente ter história dentro de você. Às vezes eu falo assim, gente, vamos fazer menos entrevista, mas vamos fazer em qualidade. Vamos escolher pessoas bem diferentes, vamos passar 2 horas lá com elas, vamos junto com elas, ter menos pressa nas coisas, se demorar ali. Porque, por mais que você tenha uma lista de perguntas, vai ter um monte de coisas que você só vai perceber olhando, vivendo aquilo. Bom, o terceiro, né, a gente falou das histórias, eu também acho que já está conversando bastante sobre isso aqui, sobre como as interações também moldam a nossa realidade, né? E aí eu queria perguntar para vocês, mas falem alto, por favor. Quando a gente está fazendo uma guia de pesquisa, quais que são as perguntas que a gente coloca lá para ver as coisas básicas? A gente sempre coloca. Que perguntas que a gente faz? O que você faz? Como? Ai, tô surda. Idade. Sim. Vou chutar umas aqui. A gente pergunta, conta pra mim como que é um dia na sua vida, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Uma pergunta, né? A gente acaba fazendo. Com quem que você mora? Você mora com seus pais, você mora com amigos, você mora sozinho? A gente vai perguntando isso para quebrar o gelo, mas também para entender um pouquinho mais do contexto daquela pessoa, né? O que você faz no seu tempo livre? Tá bom, fora trabalho, fora as coisas da casa, como que você se diverte? Qual que é o seu hobby? A gente pergunta quais que são os canais que você se informa? Como que você se mantém informado sobre alguma coisa? Claro que cada entrevista a gente vai adaptando, a gente vai trazer mais detalhe, né? Mas essa perguntinha sempre tem. Essa é clássica. Quais que são os aplicativos que você mais usa? Deixa eu ver sua primeira tela do celular. Né? Deixa eu tirar uma foto. Então, geralmente, isso é um jeito de introduzir. E a gente, como pesquisador, a gente começa depois, então se ela usa esse tipo de informação, ela é uma pessoa assim, então ela pensa assado. A gente começa a julgar a pessoa. Se ela usa esse aplicativo porque ela gosta de coisas rápidas, ágeis, não sei o quê. Ou então, enfim, a gente começa a julgar as pessoas. Agora, sim, eu queria que vocês lessem de novo essas perguntas e pensassem o que vocês responderiam se vocês tivessem sido entrevistados. O que você faz no seu tempo livre? Quais são os apps que você mais usa? Quais são os canais que você se informa? A gente diz que a gente julga os outros, a gente fala que como que as interações que eles têm moldam a realidade deles, mas elas também moldam as nossas. Então, fazendo essa pergunta milhões de vezes para um monte de gente, chegou uma hora eu comecei a perguntar para ele, falei, nossa, é verdade, né? Às vezes a gente busca só os mesmos canais, e a gente pensa desse jeito, e a gente fica nessa bolha. Então, fazendo pesquisa, investigando outras, a gente pode se investigar um pouco também. Então, essa é uma reflexão que eu fiz, eu convido vocês a fazerem, que eu acho que esse evento trouxe bastante sobre o usuário, mas também sobre a gente, né? Quais que são as interações que estão moldando a nossa realidade? Quais são as informações, os aplicativos e o contexto que a gente está vivendo que está fazendo a gente ser quem a gente é? Agora, uma quarta. Essa é uma história mais de convivência também, menos de pesquisa, e mais do outro lado, né? Quando você quer ser ouvido, então quando eu cheguei na Embraer, eu precisava ser ouvida, porque eu tinha coisas novas para dizer, jeitos novos de fazer, e eu tinha que trabalhar com uma cultura que não estava tão acostumada com aquilo, né? Mas o que eu aprendi é que quando você quer ser ouvido, você tem que aprender a ouvir primeiro. Não só na Embraer, mas em outros lugares, quando a gente trabalha como designer, a gente tem que não só aprender, né, com o usuário, com as comunidades, mas traduzir isso, levar isso para dentro de onde a gente está. E aí você tem que conversar com profissionais muito diferentes, que têm competências e maneiras de compreender o mundo muito diferentes da sua. Então, a história que eu vou contar é do Alisson.
Ele é um engenheiro de acústica, assim. Uma das coisas que a gente está trabalhando nesse veículo é entender qual que é o impacto do ruído nas comunidades. Então, como que as pessoas vão perceber isso quando chegar lá, né? E o Alisson é uma pessoa que mede qual que vai ser o potencial ruído desse veículo. E aí a gente falar, Alisson, a gente precisa que você crie para a gente algumas simulações, né? Porque nessa época do projeto a gente estava com várias versões possíveis, vários conceitos. Então eu preciso que você crie umas simulações do ruído, porque eu queria levar para as pessoas, dar um play, ver o que elas vão falar e tal. Ele, não, mas por que você vai fazer isso? Ué, porque eu quero ver como que as pessoas vão sentir sobre isso. Mas, Paula, o que adianta? Você acha que elas vão saber explicar para você? Não, elas não vão saber explicar, mas eu vou observar e tudo mais. Enfim, ele não queria dar aquilo para mim, de jeito nenhum. Porque ele era responsável por aquilo. Ele era responsável por dizer se o ruído era alto demais, baixo demais. E aqui, por exemplo, é um dia... É engraçado essa tela aqui, ó. Ali atrás, que são os elementos críticos do projeto. E o X está hackeado ali, ó. E aí, todos os elementos chegavam num número, inclusive o ruído. Era um número, são decibéis. E como que você chega em um X com um número, né, para comparar os veículos? Então, a gente falou, então, vamos fazer workshop. Vamos entender quais são todos os elementos, vamos ver se vocês ajudam. Eu falava, tá bom, engenheiros, me ajudem, então, a chegar no número. Então, a gente começava a trazer todas as nuances no projeto, e esse é um momento que a gente estava falando sobre ruído. O Alisson é esse, obviamente, de braço cruzado, de bico aqui. que ele não queria simplesmente conversar sobre o assunto, ele entendia como que o X podia falar algo de ruído, né? E aí a gente ficava debatendo, até que um dia eu falei, Alisson, por que você não quer me passar as demonstrações, né, do ruído? Como que você analisa isso? E ele começou a me explicar como que funciona o processo. Então, na verdade, tem um processo já de certificação, se chega a um número, e esse processo já ouviu muitas pessoas no passado. Então, ele foi feito entendendo nuances da sensibilidade humana. E ele começou a me explicar aquilo, mas demorou umas 2 horas. Ele deu uma aula ali. Acho que se eu tivesse algum background de engenharia, eu sairia dele expert no assunto. Metade eu não entendi, mas eu aprendi umas palavras novas. E entendi como que ele estava vendo, né, aquilo. E saí meio assim da reunião, mas como é que eu vou dobrar esse cara, né? Enfim, foi isso. Só que aí, uma coisa aconteceu. Só porque eu fiquei ali na sala com ele, o Alisson começou a olhar para mim diferente. Parece que ele me colocou na categoria A Paula agora faz parte do meu time. E aí, quando a gente foi fazer a pesquisa, ele que veio, Paula, olha só, fiz aqui as demonstrações de ruído para você. Falei assim, mas você falou que não adiantava, que já chegava no número. Falei assim, não, mas vamos ver o que dá, né? Aliás, estou convidando um outro especialista aqui da Embraer, que também conhece essa técnica, né? E a gente vai na pesquisa junto com você. Aí eu fiquei super feliz, né? E o Alisson foi. Essa foi uma pesquisa que a gente fez em sala mesmo, que a gente simulava várias coisas, mostrava vários formatos do veículo, de configuração, mas também de ruído. E o Alisson estava lá. Então, eu tirei essa foto porque ele estava lá, assim, de pé, com o olho arregalado, super animado, ouvindo, super atento, tomando notas e conversando com esse outro especialista. E isso era o que ele via, né? E ele pôde ver coisas como... Esse, por exemplo, é um cenário, aí esse outro, olha a diferença. As pessoas já estavam um pouco mais curiosas. E ele via isso com os próprios olhos. E uma hora ele falou, Paula, eu acho que eu entendi. Sabe o que é? É que quando eu escuto o barulho de rotor, eu fico feliz, eu adoro avião, desde criança. Mas eu vi que tinha gente lá no nosso grupo que mora perto de aeroporto. E teve algumas que já viram acidentes, então a pessoa ficou traumatizada. Então, quando ela escuta aquele barulho, ela já fica com medo. E agora eu entendi o que você está querendo dizer. É verdade. Tem muitas coisas que não é só sobre o número do ruído, mas o jeito que a gente introduz ele em algum lugar, né? Então, as pessoas colocam um insight na vida, e eu preciso de engenheiros que vão fazer isso realidade. Porque elas acreditam naquilo, porque elas se apropriam daquilo. A partir daquele dia, o insight não era mais o time de pesquisa. A partir daquele dia, o insight era do time todo. E quem era o propagador daquilo era o próprio Alisson. Então, foi muito simples o que eu fiz, na verdade. Eu só sentei e ouvi.
E ele mudou o jeito que ele me tratava, né? Então, para mim, foi um momento importante e eu queria dividir isso com vocês. A outra coisa é, a gente como pesquisador, como designer, nossa pergunta clássica é por quê? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? A gente nunca para na primeira resposta, né? Então, esse é um projeto que eu vou contar rapidinho também. Tem a Bia aqui que participou. Foi um projeto que a gente usou, foi fora do trabalho esse projeto, eu usei o toolkit da Melinda Gates sobre design thinking para bibliotecas, que foi feito junto com a IDEO, e era uma metodologia para você aplicar o design thinking nas bibliotecas, e eu queria aprender como gerenciar um projeto. Foi bastante tempo isso. E a gente foi lá e foi no CICAS, que é um centro de ocupação na periferia de São Paulo. Ocupação é um lugar que está abandonado, as pessoas chegam lá e começam a ocupar, se apropriar daquele espaço. E esse era um centro de ocupação de cultura e arte. E tinha uma biblioteca lá também. E aí a gente falou, tá bom, né? Como que a gente vai ajudar vocês? Por que vocês querem uma biblioteca? Eu falava, que a gente acha que tem que ter um controle dos livros, né? Tem que ter colocado um software lá e controlar a entrada e saída. A gente se perde com isso, tem um monte de livro aqui, a gente sabe o que ele faz, né, com ele. E a gente falou, mas por que tem que controlar? Né? E eles tinham um outro problema que eles nem tinham percebido, que eles tinham muito mais doação que eles davam conta de organizar. Por que tem que controlar? Porque vai que alguém leva o livro embora. Mas isso é um problema? O que eles vão fazer com o livro? Eles vão ler? Eles vão dar para alguém? Eles vão deixar esquecer em algum lugar? Então, a gente, conversando com eles, a gente foi mudando a forma como a gente criou aquela biblioteca. Ela acabou sendo mais uma livraria de graça. A gente organizou de uma forma que os livros ficavam em volta do palco e as pessoas podiam usar, levar, deixar ali, né? Porque eles recebiam muita doação. Então, aqueles livros iam ser repostos de uma maneira bem rápida. Mas mais do que isso, assim, quando eu cheguei lá, eu estava toda preocupada. A Bia sabe que ela participou. Eu queria, como que lidera um projeto com pessoas diferentes. E eu estava preocupada com isso. Eu seguia o toolkit e tudo mais. Só que daí eu conheci o Rafael, por exemplo. O Rafael, ele é um dos coletivos. Eles chamam de coletivos. Tem vários coletivos lá. Então, ele é um dos coletivos que cuida da parte cultural, que participa dos editais para conseguir financiamento. Tem o coletivo que é do esporte, o coletivo que é da dança. E o Rafael começou a chamar, Paula, você que é do coletivo da biblioteca. Aí eu vi que ele já estava me vendo como alguém dali. Então, eu cheguei lá, achando que eu estava resolvendo alguma coisa deles. Aí eu falei, gente, por que eu estou aqui? Porque eu preciso de algo que eles têm, que eu não tenho, que é um propósito forte, que é uma história interessante, que é alguma coisa que vale a pena. Então, o Rafael, ele me ensinou muito mais do que eu pude ensinar para ele, né? E aí, assim, é uma pergunta também. Por que a gente está aqui hoje? Por que a gente faz isso? É uma coisa que a gente faz para os outros, a gente tem que fazer para a gente o tempo todo também. A sexta, eu acho que também é um assunto que a gente já conversou bastante aqui. Se eu vou trazer algo novo, mas é que sempre tem consequências que não são intencionais. São coisas que acabam acontecendo que a gente não planejou. Nesse seriado do Netflix, chama Dirty Money, tem um segundo episódio. Todos os episódios são um soco no estômago, assim, sabe? Coisas que vão acontecendo. Algumas são intencionais, mas tem muita gente envolvida ali que, de repente, não parou para pensar no impacto do que estava fazendo. E tem um episódio que eu lembrei de um projeto que eu fiz, o segundo episódio, que é o Payday, que é o dia de pagamento. Que, assim, eram empréstimos a juros altíssimos para pessoas que não tinham condições de conseguir empréstimos em bancos tradicionais e empréstimos de valor baixo. Só que tinham cláusulas, letrinhas pequenas e botões espertinhos e induziam a pessoa ao erro. Então, no final, ela achava que a taxa de empréstimo era uma, só que aquela taxa se repetia. E no final, ela estava devendo 3 vezes mais do que ela emprestou. E ela não fazia ideia de como se livrar daquilo ali. Então, assim, era um serviço que era um desserviço. E a gente que trabalha em realidades latinas, né, a gente sabe que essa questão financeira, essa questão é uma questão que tem muito impacto na vida de muita gente. Então, tem um projeto que eu trabalhei que era sobre crédito, cartões de crédito, em grandes redes de supermercado
que tem vários estados do Brasil que dão crédito para as pessoas comprarem no próprio supermercado. Ele é indiretamente feito pelo banco, mas ele tem o nome daquele supermercado. E a gente foi lá fazer a pesquisa porque as pessoas que criavam esses cadastros estavam criando informações que eram erradas. Então, o banco de dados estava ficando sujo. Então, era o CEP errado, enfim. E aí eles foram entender o que estava acontecendo lá. E a gente foi entender, né? E a gente viu que, assim, na verdade, como esses operadores eles não tinham tanta clareza do que dava ou não crédito, eles acabam preenchendo tudo, colocando uma renda muito maior para ver se dava o crédito para a pessoa. Porque ele estava ali na frente daquela pessoa e aquele crédito significava muito para ela. E às vezes ele não sabia que aquele crédito maior que ela podia pagar depois gerava uma dívida. Enfim, mas a história, assim, é uma história bem pequenininha, que é a história da Dona Lourdes. A Dona Lourdes, ela é a matriarca da família dela, e ela é a única pessoa que podia pedir o crédito. Ela também, hoje está em cadeira de roda, ela tem dificuldade de mobilidade. E o dia que eles foram no mercado, foi toda mulherada, a família inteira, porque ela ia fazer o cartão de crédito, porque hoje a gente precisava muito disso, né? A família precisava muito disso. E esse momento aqui era um momento que já tinha sido mapeado, que era um momento difícil pelos operadores de crédito, que era o momento de colher digital. E não colhia digital do Dona Lourdes de jeito nenhum, porque às vezes as pessoas mais velhas é um pouco apagada. E ele fala, mas aí assim, empresas falam, mas isso é um caso tão pequeno, deixa para depois, a gente resolve, coloca ela no final da fila. Mas era um passo obrigatório, não tinha cartão se não colhesse digital. Aqui tem um pouquinho de uma pessoa que trabalhava nessa empresa, tentando, ele limpava o dedo da Dona Lourdes, soprava, fazia, e não era raio que lia essa digital. E a Dona Lourdes estava ficando agoniada já. Ela achava que ela era o problema. Eu que não consigo ter a digital para esse banco me aceitar, para me dar o crédito. Então, esse passinho que parecia tão simples, que parecia que tinha um impacto tão pequeno, a gente assistiu ali. Demorou horas. Elas não foram embora. A Dona Lourdes não foi embora. Ela foi ali para fazer o cartão para a família dela. Ela ficou ali. E a gente ficou e foi vendo. E assim, então, quando a gente fala de tentar conseguir fazer esse cruzamento, né, de tecnologia, business, pessoas, e a gente como designer, a gente quer entender cada vez mais de negócio. Eu falo por mim, eu mesmo tenho que falar essa linguagem, eu tenho que trazer os números, eu tenho que ser o mais expert da tecnologia, porque senão me passa para trás, se eu não souber tudo de inteligência artificial, como é que eu faço? Mas será que a gente continua se esforçando para entender qual que é o impacto para as pessoas? Em muitos momentos, nós somos a única voz ali. Nós somos a única interface que representa as pessoas. Por isso que pesquisa não é só para quem é pesquisador. É para todo mundo. E sobre consequências não intencionais, agora um outro caso que é mais pessoal. Aí mexeu bastante comigo. Eu cresci no interior, então o meu avô ele tinha sítio. A minha mãe ela tirava leite de vaca quando era pequena. Tem primos que até hoje fazem isso, cidade bem pequenininha. E era uma relação muito tranquila com os animais. E tinha nome, as vacas tinham nome, os porquinhos tinham nome. Eu via matar animais e era ok com aquilo. Até que eu fiz um campo no confinamento, nos grandes confinamentos no Brasil. E foi chocante, assim. São confinamentos que, às vezes, tem 200 animais, 200 baias de 200 animais naquele cantinho. E a gente foi lá fazer o software. Eu estava lá com a UX. Porque quem tinha feito a primeira versão do software tinha sido um time indiano. E eles não tinham entendido muito bem como é que era essa relação com os animais. E a gente foi lá para refazer a versão do software. E essa era a minha função. Mas aquilo mexeu muito comigo. Eu simplesmente, foi como eu me tornei vegetariana. Essa é a minha história. Todo mundo, quando você se torna vegetariana, para sempre precisa se perguntar, por que você é vegetariana? E eu tinha muitos amigos. Eu tinha muitos amigos vegetarianos. Mas eu achava... Eu era que falava, ai, gente, não adianta não comer carne. É todo um ecossistema. Você sabe qual sua maquiagem faz teste com o animal ou não? Eu era essa pessoa da sala. Até que eu estava lá na frente desses animais. E eu via como era tratado. Qual que era a diferença
de como eles eram tratados e como que a vaquinha lá do meu avô era tratada, né? E o impacto do que a gente faz. Por que tem que ser desse jeito? Por que a gente tem que comer tanta carne? Por que a gente tem que aceitar esses modelos, né? Então, e foi numa pesquisa. E aí a gente se pergunta, né? Tá bom, mas como que eu vou prever as consequências? Como que eu vou pensar em tudo? Tem que fazer pesquisa, então, com todo tipo de gente, em todos os lugares. Acho que sim, acho que qualquer pesquisa. Desde que eu comecei a fazer isso, desde a Inciton, eu nunca mais pude estar na frente de uma folha em branco e falar, tá bom, essa é a solução. Eu bloqueio mesmo, eu preciso falar com alguém, qualquer pessoa que tenha alguma noção melhor do que a minha, que esteja vivendo aquilo, né? Então, a pesquisa é muito importante. Mas uma outra coisa que, para concluir, que logo a gente vai ter perguntas, eu vou contar do tarô também. Então, o tarô, tem muita gente que tem esse imaginário, que vai prever o futuro e tudo mais. Mas o que eu aprendi estudando tarô foi que são espectros da vida que às vezes a gente não está percebendo. Então, o meu professor é o Jodorowsky, que é um cineasta chileno, professor de livro, né? Conheço ele. Mas quando eu estava aprendendo tarô, alguém me disse, você tem que descobrir qual que é o seu estilo de aprender o tarô e estudar. E ele conta o tarô como história. Então, nos filmes, ele usa todos os arquétipos, são 22 arquétipos, que são as jornadas da alma humana. E ele vai colocando esses elementos e vai contando como história. Então, quando você vê o tarô, na verdade, você está vendo alguma coisa sobre o presente, que vai acontecer algo no futuro. Então, na verdade, qualquer carta que cai ali vai te trazer uma reflexão sobre algo que você não tinha pensado. Vai te fazer olhar sobre outro aspecto, outro lado daquela mesma moeda. E o tarô, eu sempre tive essa relação com o tarô na vida, mas acho que já comentaram aqui desse deck maravilhoso que o Artifact Group criou, que é o tarô da tecnologia. Eu amo esse deck. E eles mesmos colocam no site, né? Será que a gente quer mesmo escalar rápido e quebrando algumas coisas, porque, né, não se faz omelete sem quebrar uns ovos? Será que é isso? Ou será que é melhor ir mais devagar e fazer algumas boas perguntas? Então, eu uso muito esse tarô em workshop até para provocar. Às vezes você não conseguiu fazer pesquisa ainda, mas você provoca um pouco aquele grupo e provoca uma curiosidade, né? Então, eu trouxe algumas perguntinhas, não sei se todo mundo já conhece, mas uma das perguntas é essa, né? Quando você pensa no seu usuário, no seu early adopter, na sua base de usuário, quem está sendo esquecido pelo seu produto? E se ele usar? Como que ele vai se sentir? Esse é incrível, né? Qual que seria a pior manchete do mundo que a gente poderia imaginar sobre o nosso produto? Qual que seria o pior impacto que ele poderia causar, né? Quais são as maiores preocupações que as pessoas têm hoje sobre o nosso produto que pode, se virar em realidade, pode acontecer? Acho que também teve algumas falas sobre aqui hoje, mas é muito importante. De repente, quando a gente faz exercício, a gente pensa em um monte de coisa que a gente não tinha pensado. O que vai acontecer quando 100 milhões de pessoas usarem nossos produtos? Está muito na moda esse negócio de escalar. Quem aqui ouve escalar uma vez por semana, pelo menos? A gente tem que escalar, a gente tem que escalar, a gente tem que escalar. Será que esse é mesmo o primeiro passo? Especialmente quando você está tratando com outras realidades, com outras culturas que são diferentes da sua, né? E se a mãe natureza fosse seu cliente? Ela ia estar feliz? Qual que é o feedback que ela ia te dar? Para concluir, vocês vão ter tempo para perguntas mais, a gente conversa no final. É a última coisa, visão é uma coisa que requer espírito e coração. Então, todo esse diálogo hoje, porque eu não consigo separar quem é a Paula profissional de quem é a Paula pessoa. E eu acho que isso é uma fortaleza como profissional também. Porque todas as histórias de vida, elas mexem comigo num nível muito pessoal. E por isso que eu consigo defender elas com o coração, com mente, com espírito, né? Então, mais do que treinar técnicas, o que a gente tem que treinar como designer é curiosidade e ter abertura para entender o outro, para entender a alma humana. Quando o Norman
estudou Damásio e falou do design do dia a dia, né, de como as emoções direcionam a forma como as pessoas interagem com o produto, a gente vê o usuário, é emocional, tudo mais. Mas uma coisa que o Damásio fala também é que não existe decisões puramente racionais. Então, a gente também, no nosso processo de design, quando a gente toma decisão, a gente está sendo movido por emoções. Então, pelo que a gente está se deixando emocionar para que a gente possa realmente fazer algo que tenha um impacto positivo no mundo, né? Como que a gente faz essa junção que, na verdade, é puramente ilusória, né? É tudo ao mesmo tempo. Então, esses são os 7 aprendizados de hoje, que eu estou dividindo com vocês. Tem muita história de empresa, tem muita história de negócio, mas também são histórias da minha vida, que foram mudando a pessoa que eu sou. E a pergunta que fica para vocês é se vocês estão abertos para mergulhar também. Estão abertos para, quando for para uma pesquisa, saber que vai ter um monte de coisa que vocês não sabiam e tá ok com isso. Aí você fica feliz no final. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Mas não fique triste. É a melhor coisa que aconteceu com vocês naquele momento. É isso, gente. Muito obrigada.